comigo, amém? Vamos estar lendo aqui na palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo de número 8, verso de número 46. Livro de Lucas, capítulo de número 8, verso de número 46. Aleluia. Santo e exaltado e glorificado é o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos estar lendo a palavra do Senhor. Lucas 8,46. Diz assim: Disse Jesus: Alguém tocou em mim. Senti que de mim saiu o poder. Então, vendo a mulher que não podia esconder, se aproximou tremendo e, prostrando-se diante dele, declarou-lhe diante de todo o povo, porque havia tocado nele e como logo fora curado. Então ele lhe disse: Tenha bom ânimo, filha, a tua fé te curou e vai-te em paz. Amém? Somente até aí, os irmãos podem se sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo e exaltado é o nome do Senhor. Nós vamos estar falando aqui na mulher do fluxo de sangue. Não somente essa passagem, nós vamos estar aqui decorrendo algumas passagens da Bíblia. Nós vamos estar falando aqui de tocar em Jesus, assim como nós lemos na palavra do Senhor, que a mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus e assim ela foi curada. Nós vamos falar sobre isso nessa noite. Amém? Quem anda tocando em Jesus aqui? Levanta a mão só para me ver. Tem tocado em Jesus? Tem buscado a presença dele? Glória a Deus, aleluia. Nessa passagem, como eu creio que muitos dos irmãos já conhecem, ou podemos dizer que todos, fala que a filha de Jairo teve uma enfermidade, ela estava à beira da morte, e Jairo vai atrás de Jesus para que Jesus pudesse curar a sua filha. Amém? Até aí? Glória a Deus. Jairo chega até Jesus e Jesus está pregando para uma grande multidão. Aquela multidão abre e dá passagem para Jairo chegar. Quando Jairo chega na presença do Senhor Jesus, ele chega e fala tudo aquilo ali que estava correndo na sua casa, o que estava acontecendo. Senhor Deus, a minha filha foi cometida com enfermidade, está à beira da morte, e eu preciso que o Senhor vá lá. Por que a multidão abriu? Porque o Jairo, ele era alguém de status. Nós podemos ver que Jairo, ele era um príncipe da sinagoga. Então, quando ele chega, a multidão abre e ele consegue chegar até Jesus. E ali ele se prostra aos pés de Jesus. E ali ele diz tudo aquilo que estava acontecendo na sua casa. E Jesus, assim, fazendo como ele disse, foi a caminho para a casa de Jairo. Porém, no meio do caminho, como todos nós já conhecemos essa passagem, chega uma mulher por trás de Jesus e toca nas suas vestes. Aquela mulher tinha 12 anos que ela estava com uma enfermidade, fluxo de sangue. E 12 anos, nós podemos ver que não é 2 dias, 12 dias. 12 anos com uma enfermidade incurável. A palavra de Deus diz que ela já tinha gastado tudo o que ela tinha, e dessa mesma forma, mesmo gastando tudo que ela tinha, ela ainda não tinha conseguido achar a cura. É um desespero muito grande, eu imagino. Uma enfermidade que não tem cura, já gastou tudo que tem e não consegue curar, não conseguiu ser curada. Então aquela mulher, vendo no meio da multidão que Jesus estava ali, ela viu uma grande oportunidade. E nessa oportunidade, ela teve uma grande atitude. Porque naquela época, quem era cometido com um fluxo de sangue era considerada uma pessoa impura. Não poderia estar no meio da multidão, não poderia encostar ninguém, porque em quem ela encostasse, também ficaria impuro. Isso é a religião, né, que dizia isso. Dizia que se elas encostassem em alguém, ela também passaria aquela impureza para outra pessoa. Então nós podemos ver que além da enfermidade, ela também tinha algo que ela precisava muito. Pela palavra aqui, tinha 12 anos que ela não tocava em ninguém. Tinha 12 anos que ela não recebia um abraço. Tinha 12 anos que ela não recebia um aperto de mão sequer.
Glória a Deus. Quando ela viu que Jesus estava no meio da multidão, ela viu uma grande oportunidade de ser liberta disso. E ela teve tanta fé, nós podemos ver que a fé dela foi tanta, que na hora que ela foi, eu creio, pastor Fábio, que ela nem pensou, ela nem imaginou assim, nossa, mas eu posso contaminar mais pessoas. A fé dela estava tão grande, que ela entrou no meio daquela multidão, eu creio que ela foi se arrastando, porque diz que ela tocou nas vestes. Eu creio que ela se arrastando ali no meio daquela multidão, consegue chegar próximo a Jesus e tocar nas vestes dele. É uma fé muito grande. Ela não se importou com nada. Ela não se importou que tinha uma grande multidão na frente dela atrapalhando. Mas ela simplesmente tomou uma atitude e foi lá tocar nas vestes de Jesus, porque ela cria que tocando somente nas vestes, ela já seria curada. Ela não precisava nem que ele estendesse a mão para ela, que ele dissesse uma palavra. Aquilo no coração dela, eu creio que estava tão vivo, que ela pensou que se eu só tocar, já está ótimo. Então o que nós podemos ver? Um pouquinho que a gente chega perto de Jesus, a gente já tem uma grande libertação na nossa vida. Aquela mulher tocando nas vestes de Jesus, somente no toque ela consegue parar Jesus. Imagina como um jejum nosso, imagina como uma oração, um clamor, boca no pó, chorando na presença do Senhor. O que faz lá no céu? Aquela mulher tocando nas vestes de Jesus, Jesus diz: alguém me tocou. Aí Pedro, como se diz, Pedro é engraçadinho, né? Diz: Jesus, mas a multidão te rodeia, todos praticamente estão te tocando. E como nós conhecemos na palavra do Senhor, Jesus disse: mas alguém me tocou diferente. Eu senti algo diferente. Eu senti de mim saindo virtude, senti de mim saindo cura, senti de mim saindo libertação. Glória a Deus. Não só a cura física, mas uma cura espiritual. Aleluia. Não só a cura física, mas uma cura afetiva. De mim saiu virtude. Aleluia. E aquela mulher, eu creio que ela estava com bastante medo, né? Porque ela teve que contar o que ela tinha. Na palavra de Deus diz que ela conta no meio da multidão para todo mundo o que ela tinha, e quando ela tocou nas vestes de Jesus, o que aconteceu. Então imagina se ela não fosse curada. Vamos supor assim, era perigoso, ela poderia ser até apedrejada, mas a fé dela foi maior e ela chegou e tocou em Jesus. Glória a Deus. Nós vamos passar aqui para mais uma passagem, Lucas capítulo de número 8, verso 46 ao 48. Desculpa, esse era a mulher do fluxo de sangue. Mateus capítulo de número 8, verso de 1 a 4. Havia também uma grande multidão, Jesus estava anunciando a palavra. Sempre tem uma grande multidão, sempre tem uma dificuldade, sempre vai ter uma barreira para que a gente chegue até Jesus. A palavra de Deus não diz que seria fácil a gente estar perto de Jesus. A gente está buscando a palavra do Senhor, a gente está buscando a fazer o que a palavra do Senhor nos diz. Na palavra de Deus não diz que seria fácil. Aquele leproso, vendo Jesus, ele faz da mesma forma que a mulher do fluxo de sangue. Ele desce até a grande multidão, passa pelo meio da multidão, chega até Jesus, se prostra no chão, diz: Jesus, se quiseres, pode purificar-me. E o que Jesus faz? Estende a mão para ele e diz: eu quero. Seja curado. Deus reconhece a gente de uma forma tão especial, de uma forma tão maravilhosa, que a gente não precisa nem falar o que a gente tem, que ele já sabe. Muitas das vezes a gente acha que ele não sabe o que a gente está sentindo. A gente fala: oh meu Deus, será que ele esqueceu de mim? Mas não, ele nos conhece da planta dos pés ao último fio de cabelo da cabeça. E Jesus ali, estendendo a mão, disse: quero, seja curado. E aquele leproso foi curado. Ou seja, ele tocou em Jesus. Jesus, estendendo a mão, pegou ele pela mão e curou.
mais um toque em Jesus, mais uma libertação. Aleluia! Nós vamos falar aqui no livro de Marcos, capítulo de número 10, verso de número 47. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cego de Jericó, cego Bartimeu. Nós temos diversas formas de clamar ao Senhor quando a gente está na dificuldade, quando a gente está passando por algo que não pode ser resolvido pelas nossas próprias mãos, algo que não pode ser resolvido pelas mãos dos médicos. A mulher do fluxo de sangue, ela chega de uma forma sorrateira. Ela chega bem devagarzinho e toca nas vestes de Jesus. O leproso, ele chega, atravessa a multidão, se prostra perante os pés de Jesus. Senhor, conversou com Jesus. Agora, o cego Bartimeu, ele não tinha uma coisa que esses dois tinham, que era a visão. Então, quando ele escuta que Jesus estava passando por ali, a primeira coisa que ele faz é lançar a capa fora. Você sabe qual que é o significado da capa? A capa, ela servia tanto para ele cobrir o frio à noite, quanto para ele estender para receber as esmolas. Então aquilo ali, aquela capa é algo de muito valor na vida daquele cego. Na verdade era tudo que ele tinha praticamente. Ele estava ali à beira do caminho mendigando, e quando ele escuta falar que Jesus estava passando, ele vê a única oportunidade que ele pode ter de ser curado. Então o que ele faz? Ele não vai sorrateiro, ele não chega e prostra aos pés de Jesus. Ele vê aquela oportunidade e fala: pelo amor de Deus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não passa não. Não deixe eu perder essa oportunidade, talvez a única oportunidade que eu tenho de ser liberto, a única oportunidade que eu tenho de ser curado. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A palavra de Deus diz que muitos diziam: cala-te, não comanda o mestre. E mesmo assim, ele ainda gritava de uma forma mais alta para que Jesus pudesse ouvir ele. Aleluia. Meu Deus. Glória a Deus. Em todas essas passagens tiveram as dificuldades. Em todas as passagens tiveram obstáculos. Teve uma vez que tinha uma pessoa que a gente estava orando para ela na igreja e estava buscando mesmo: Senhor, salva essa vida, traz ele para a casa do Senhor. Nós queremos ver essa pessoa liberta. Eu amo muito essa pessoa e eu quero ela na presença do Senhor. Aí teve um dia que, sem mais, sem menos, essa pessoa, quando fez o apelo, ela chegou lá e ergueu a mãozinha. Oh, glória a Deus! A alegria do meu coração foi muito grande. Mas, em um curto período de tempo, essa alegria, ela acabou. Quando essa pessoa ergueu a mão lá, que ela foi lá para frente, eu fui lá para frente, abracei com ela, orei com ela junto ali, porque eu tinha muito tempo que eu estava orando para aquela pessoa. Eu abracei com ela, orei, chorei junto. Oh, glória a Deus. Mas uma alma rendida aos pés do Senhor. Uma alma que tinha perigo de ser até morta na rua por fazer coisas que não eram devidas. E aquela alma estava na frente, se rendendo aos pés do Senhor. Eu, naquela alegria, fui e sentei no meu banco. Aí teve um irmão que chegou em mim e falou assim: ó, eu dou uma semana. Olha só, tem muita gente que nasceu para tentar tirar a gente da igreja, parece. Mas tem uma coisa boa: se a gente for parar para pensar, ele está dentro da igreja, ouvindo a palavra do Senhor, um dia vai converter de verdade, se já não tiver convertido. Amém? Aquela pessoa falou assim: ó, mudou uma semana. Então tem muitas pessoas que lutam para tirar a gente da presença do Senhor. E passou um certo período de tempo,
aquela pessoa que eu estava orando para ela saiu da igreja de novo. Então a gente fica pensando assim, talvez por uma palavra maldita, talvez por uma palavra maldizida, vamos dizer assim, aquela alma entristeceu. A gente não sabe se ela escutou a pessoa falando, né? Mas até hoje eu oro para essa pessoa para ela voltar para a casa do Senhor. E eu tenho plena convicção de que ela ainda vai voltar. Então aquelas pessoas ali diziam para o cego: ei, não incomoda o mestre. Mas de uma forma mais alta ainda, ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que aconteceu? Jesus foi até ele. Um clamor fez que Jesus parasse também, pastor. Jesus parando, foi até ele e curou aquele cego também. Então nós podemos ver que independente da forma que a gente for tocar em Jesus, independente da forma que a gente buscar a presença do Senhor, buscar, clamar para que Ele venha mudar a nossa vida completamente, independente da forma que for, Ele vai chegar até a gente. Ele vai estender as mãos para a gente. Amém? Amém. Eu quero estar lendo aqui também Levítico, capítulo de número 16, verso 2. Diz o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santíssimo lugar a qualquer hora, além do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Deste modo, Arão entrará no santuário com um novilho para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Virá ele a sagrada túnica de linho, terá os calções de linho sobre o corpo, porá um cinto de linho e se cobrirá com um turbante de linho. Essas são as vestes sagradas, por isso ele se banhará com água antes de vesti-las. Da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Isso aqui, irmãos, eu posso passar a noite inteira lendo aqui, porque é muita coisa que a gente tinha que fazer para oferecer uma oferta pelo pecado cometido. Antes, a gente não tinha o acesso que a gente tem a Deus da forma que a gente tem no dia de hoje. Efésios capítulo de número 2, verso 17. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estiveres longe e aos que estavam perto, pois por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Hoje nós não precisamos levar o holocausto, hoje nós não precisamos de um sumo sacerdote monomismo que vai lá e fala por Jesus, fala por nós para Deus. Hoje a gente tem o livre acesso a Deus. Eu estava estudando ontem e teve algo bem interessante que veio na minha mente. Nós podemos ver que o computador ele foi uma das criações mais inteligentes até hoje no mundo. Nós vemos aí nos carros, né? Nós vemos em tudo. Para tudo funcionar praticamente precisa de um computador, precisa de um programa de computador. E eu estudando ontem, no computador ele tem 3 tópicos: acessibilidade, integridade e disponibilidade. Acessibilidade, somente pessoas autorizadas acessam. Isso é uma segurança para o sistema. Acessibilidade, somente pessoas autorizadas podem acessar. A integridade garante que a informação é verdadeira, que no meio do caminho essa informação não foi alterada. Só que eu quero falar aqui da disponibilidade. A disponibilidade de uma programação é o acesso na hora e onde a pessoa estiver. Ou seja, aquele programa tem que estar acessível para ela. Ela está em casa, ela vai lá na internet, abre o programa, aí ela vai ter acesso ao conteúdo que ela precisa, independente da hora. Pode ser de manhã, pode ser de tarde, pode ser de noite, pode ser de madrugada. Ela tem esse acesso. Mas nós podemos ver que algo criado, que podemos dizer assim que seja mais inteligente até hoje, criado, que é o computador,
Se eu estiver lá na minha casa, pastor Fábio, eu quero acessar, acabou a energia, tem como acessar? Se eu estiver lá em casa, não acabar a internet, o computador é útil para mim? Glória a Deus. O que eu quero mostrar para os irmãos com essa pequena reflexão? O nosso Deus, Ele pode ser acessível de manhã, Ele pode ser acessível de tarde, Ele pode ser acessível de noite, Ele pode ser acessível com energia, Ele pode ser acessível sem energia, Ele pode ser acessível com internet, sem internet. Basta se prostrar aos pés do Senhor, que Ele está ali para levantar e estender as mãos para você. Aleluias! Independente da forma que você tiver, independente do lugar que você tiver, e independente das condições que você tiver, basta clamar ao nome do Senhor, que Ele vai te atender. Glória a Deus. Quando tocamos em Jesus, damos legalidade para que Ele reine sobre a nossa vida, assim tomando conta de nós, da nossa família, dos nossos problemas e dificuldades, assim nos libertando dos vícios, nos dando força para nós passarmos e continuarmos em frente, chegar à escritura de um varão perfeito e de um homem segundo o coração de Deus. Então, o que eu quero dizer para os irmãos nessa noite, através da palavra do Senhor, que Deus colocou no meu coração, basta buscar a presença do Senhor, entregar os nossos caminhos nas mãos dele, que tudo Ele fará por nós. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe o presbítero Wagner por essa oportunidade, pastor Fábio pela confiança, a todos os obreiros, a todos os irmãos que estiverem aqui nos ouvindo. Deus abençoe a vida de cada um. Fica com essa palavra no coração. Deus, Ele é acessível em todos os momentos, a qualquer hora, em qualquer lugar. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Palavra abençoada, meus irmãos. Deus abençoe. Deus abençoe.